pela sua companhia, um ótimo final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com gripe e tudo. Sempre pedindo desculpas pela voz anasalada, mas, como diria o profeta, é o que temos para o momento. Tô tomando chá, medicamento, injeção para tentar melhorar. Mas a coisa ainda tá complicada. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte visita o Náutico amanhã, 5 da tarde, nos aflitos, buscando se aproximar ainda mais do retorno à Série B. Sem poder contar com Léo Oliveira, vetado pelo DM, Marcelo Fernandes deve iniciar com Lucas Cândido na equipe titular. Com a preparação já finalizada, o elenco alvinegro embarca rumo a Recife, agora, às 13 horas. Guarani recebe o Brusque nesse domingo às 7 da noite, podendo assumir a liderança do Grupo C. Com o torcedor pagando bem entrada com a camisa do Bugre, bilheterias do Brinco abriram nesta sexta-feira. Guarani anunciou renovação com o atacante Kevin e rescisão de contrato com Titi e Eliseu. Eu gosto, viu? Eu gosto. Confesso que gosto. Em 2 vacilos defensivos, São Paulo perde para o LDU por 2-0 em Quito e sai atrás nas quartas de final da Copa Libertadores. Partida de volta está marcada para quinta que vem, no Morumbi. André Sanches vence processo contra homem que divulgou faturas de cartões do Corinthians. Luiz Carlos Martucci foi condenado a pagar indenização por danos morais ao ex-presidente. Espanha assume topo do ranking de seleções da FIFA e Brasil perde uma posição. A Argentina cai 2 postos e agora ocupa o 3º lugar. Rádio Bandeirantes. Todo esse embaralhamento aí é coisa do Gil Kleber. Eu tenho certeza, Leandro, absoluta, que é culpa dele. Tá bom? Vamos em frente.
Manda sua mensagem para cá, 97102-1493. É o WhatsApp. Mande mensagem de texto para participar do programa. Afinal de contas, já pensou como aconteceu no final de semana passado? Segunda-feira a gente abriu o programa com 2 vitórias do futebol de Campinas. Seria o melhor dos mundos. Mande para cá a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre LDU e São Paulo, realizado ontem em Quito, estádio Casablanca. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores e a LDU venceu pelo placar de 2-0. Gol de Brian Ramírez a 15 minutos do primeiro tempo e Estrada a 33 do segundo. São Paulo jogou com Rafael, Cedric, depois Mailton, Arboleda, Lafranco, Ferrarese, Enzo Dias, Marcos Antônio, Pablo Maí, Bobadilha, depois Rodriguinho, Luciano e Rigoni, depois Ferreirinha, equipe do técnico Hernan Crespo. Vale no gol, Merendes, Ricardo AD e Quinones, Quinteiro, Carlos Grueso, Cornejo e Gabriel Villamil, além de Brian Ramírez, Lisandro e Medina. Foi a equipe do brasileiro Thiago Nunes da LDU. O jogo teve a arbitragem do Ian Falcon, da Argentina. E na ocasião, deu LDU 2-0 para cima do São Paulo. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, hoje eu estou aqui com o Leandro, como todos os dias, e recebendo com muita alegria, né? Muita honra, a presença do Lucas Pessoa aqui, né? Fazendo efetivamente as imagens para o YouTube. Muito obrigado pela sua presença, professor. Novo plano de celular... Daqui a pouco as mensagens, hein? Novo plano de celular da Desktop, WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. A partir... Será que tá certo isso? R$ 39,99? Repito, WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas na Desktop por a partir de R$ 39,99 por mês. É muito barato. Aproveitem! desktop.com.br. Bandeirantes. Vamos lá. Vamos atender aqui os nossos clientes. Quando acabou de chegar meu teste de esteira pelo WhatsApp. Não abri ainda, né? Pra ver como é que tá o coraçãozinho do Carlos Henrique, né? Acho que tá bom. Bom dia, CH. Bom dia. Se o Palmeiras empatar com o River no Allianz, já está classificado? Sim. Se estiver... o placar for no Allianz empate, avança o Palmeiras e o River é eliminado. Bom dia, CH. Duas coisas. Os programas de esportes de Recife estão mostrando trechos dos programas da Band, onde vocês falam sobre a zaga do Náutico. Um absurdo que eles fazem. 2. Independente de quem é responsável pela dívida do Ebelin, jamais poderia deixar as coisas chegarem a esse ponto. Estamos sendo chacota nacional. Alexandre. Vamos em frente.
Você concorda que o jogo da Ponte 2-0 contra o Náutico é de 9 pontos? Abraço. Carlos Lemos Matosinho. É um jogo muito importante para os dois, sem dúvida. Bom dia a todos da rádio. Depois de ouvir o balanço das dívidas da Ponte, cheguei à conclusão que se a Ponte não subir esse ano, com certeza vai fechar as portas. Rogério de Hortolândia. Vamos ver o que o Alexandre aqui manda de mensagem. Apagou, pulou aqui. Depois eu leio a sua mensagem. O fanfarrão cria cavalos de raça e são muitos dólares, por que não empresta um pouco de dinheiro para pagar os jogadores e funcionários? O Canielli fez muito isso aí. Até então tem uma dívida melhorada com ele. Por que também não vendeu o Gé para a Turquia? O Walter está revoltado aqui. Manda um São João da Barra com limão que vai melhorar. Abraços, Michel, obrigado. O que você acha da punição que somente as organizadas do Guarani receberam por conta da briga no derby? Achei injusto, porque na Ponte, com uma confusão de menores proporções, pegamos, se não me engano, 4 jogos de portões fechados, fora multa. Essa vinheta das manchetes iniciais é pura nostalgia. Me lembro do meu avô, que hoje mora no céu. Saudades boas. Bons tempos, Marcelo Pimentel. Bota de novo aí, Leandro. A vinheta, saudosa vinheta. Sou bugrino e fico entristecido e envergonhado toda vez que ouço a mãe do rapaz de Santa Bárbara dizer que o Guarani não prestou nenhum tipo de auxílio a eles. Eduardo. Edson Elias, bom dia, CH. Desejo uma recuperação excelente para você. Hoje, direto de Lugano. Um ótimo final de semana. Cara, um grande abraço, Edson. Macaca com muita garra e sangue nos olhos. Vai trazer 3 pontos do Recife. Valnei Matheus. Bom dia, CH. Amanhã o empate será excelente, mas por tirar 2 pontos do Náutico e evitar a sua segunda vitória, do que ser confuso, né? Mas... E mais uma vitória amanhã, faltando 3 jogos, sela o acesso. Analisei o quadrangular da Série C 2020 a 2024. 10 ao todo. E só uma vez um time que teve 3 vitórias não ficou em segundo no grupo. O Volta Redonda em 2023. Valeu, Alexandre. Bom dia, meu amigo. É o Batata. Amanhã um ponto crucial para a Ponte, mas acho que sobe os 2 de Campinas. Abraço. Tudo bem, CH? Teria como saber como está o ranking das torcidas nesse quadrangular? Quem está colocando mais torcidas no estádio? Ricardo. Valeu, Ricardo. Eu não tenho esse número aqui não, viu? Desculpe. Vamos aqui. Isso aqui é política. CH, você achou que... O que você achou da ajuda do Guarani? O torcedor que caiu, uma camisa assinada. Foi insuficiente, né? Pouco. Eu, se fosse o Guarani, tinha dado guarida. Cada um responde pelos seus atos, né? Eu acho que tá errado, mas vamos de frente. Wanderson zagueiro, como é que é a situação dele na Ponte? Excelente zagueiro, com certeza alguém vai comprar. Tem contrato até quando? Isso aí você pergunta à tarde pro Carlos Batista, ou pro Breno Beretta, ou pro Pedro Piscinato. Eles têm tudo marcado. Carlos Henrique não tem esse tipo de informação, tá bom? Lamento. Grande prazer é meu. Você tem uma dívida com um credor, você não paga, não negocia e ainda vem na rádio te xingar. Você acha isso certo? Se o Vanderlei colocou dinheiro na Ponte, ele precisa resolver, basta negociar. Cadê os 40 milhões da Liga Forte? A Ponte devia 110 milhões até início dessa gestão. Agora é meio bilhão? Rafael Sabella. 11h43 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta finalizou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã contra o Náutico. Daqui a pouco, 13h, a delegação alvinegra parte rumo ao Recife, onde enfrenta o Náutico amanhã, 17h. E é claro, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band Mais TV.
Para essa partida, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com o Léo Oliveira, ele que sentiu o adutor da coxa na última partida contra o Brusque, foi vetado pelo departamento médico, portanto, abre vaga aí no meio de campo da Macaca. Essa disputa ficou entre o Lucas Cândido, que entrou justamente no lugar do Léo na última partida, ou o Rodrigo Souza, que está recuperado de uma lesão também muscular e volta a ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. O treinador da Macaca deve escalar Lucas Cândido aí no meio de campo da Macaca, até porque o Rodrigo está voltando de lesão neste momento. Então a provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson, Simon e Arthur, no meio de campo Luiz Felipe, Lucas Cândido ou Rodrigo Souza e mais à frente o Elvis. Lá no ataque, Toró, Bruno Lopes e Gé. E durante essa semana, CH, o Simon, zagueiro da Macaca, conversou com a gente. Ele que é um dos responsáveis por esse bom momento defensivo da Ponte Preta nos últimos 5 jogos, 5 vitórias e apenas 1 gol sofrido. O Simon, zagueiro da Macaca, faz uma projeção para essa partida de amanhã contra o Náutico. E em relação ao Náutico agora, é um duelo muito difícil, independente dos últimos resultados, né, da nossa vitória, da derrota deles. Acredito que não vai mudar em nada a questão do duelo, porque é uma equipe extremamente forte, deu mostras durante o campeonato todo. É uma equipe que também tem a capacidade de subir, como todos da chave. Então vai ser muito difícil mais uma vez. Mas a gente está se preparando. A gente não pode escolher adversário nesse momento, a gente não pode escolher um caminho. A gente tem que enfrentar todos os adversários jogo a jogo, sabendo da dificuldade, mas também ressaltando a nossa capacidade de fazer qualquer enfrentamento e ser vitorioso. Então é isso, CH. Ponte Preta com a preparação finalizada, pronta para encarar o Náutico amanhã, 5 horas da tarde, nos Aflitos. E o Arthur, lateral esquerdo da Macaca, é o primeiro jogador pendurado neste quadrangular. Caso receba o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Náutico no jogo de volta aqui no Majestoso, CH. Valeu, Pedro. Acredito que a Ponte não perde em Recife. Se a Ponte não perder do Náutico, amanhã será muito difícil não subir. Wilson da Rocha. Pedro Pansani está perguntando aqui se eu segui as receitas que ele sugeriu ontem, todas. Tudo que todo mundo mandou para mim eu experimentei de quarta para hoje. E tô aqui com gripe ainda, mas não perdi a esperança. Bom, para aqueles que preocupam com a minha saúde, eu quero informar que eu vou continuar nessa terra. Teste ergométrico contínuo e eficaz, Leandro. Fique tranquilo com isso. O paciente não apresentou sintomologia e insuficiência coronária. Teste interrompido devido à exaustão, é verdade. Ritmo sinusal, dentro dos limites de normalidade. Sem modificações significativas do segmento ST em relação ao repouso. Teste eficaz, tendo o paciente atingido a frequência cardíaca de 139 batimentos por minuto. Teste negativo para a resposta isquêmica do miocárdio. Não foram observadas arritmias cardíacas. Graças a Deus. Mais um ano estou aqui a serviço do rádio. 11h40... O Tigrão tá aí? 11h47, agora Valdemir Gomes comenta aqui na Bandeirantes. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Ponte amanhã contra o Náutico. Jogo, como todos sabem, não há novidade nenhuma, de extremo risco e de grande grau de dificuldade. O Guarani foi lá no sábado passado e com muitos méritos, por um grande primeiro tempo, ganhou o jogo, surpreendeu o Náutico e a Ponte vem aí de 5 vitórias. O Náutico também sabe, 5 consecutivas, né? E o Náutico sabe disso, sabe também que vai ter dificuldades, mas não vai ter alternativas. O Náutico terá que partir para cima. O Náutico sabe que o empate o deixa já numa situação complicada dentro aí da sua trajetória e das suas pretensões para alcançar o acesso à Série B no ano que vem. Náutico que fez uma grande campanha de recuperação e que está aí, né, tentando de todas as maneiras com o Hélio dos Anjos voltar. Então o jogo vai ser duro, acho que a Ponte tem que ter muita consciência, acho que a Ponte tem que ter muito equilíbrio, muita atenção. Aquele negócio de tomar o gol no início arrebenta com qualquer esquema. Eu acho que nesses primeiros movimentos, pelo menos até a metade do primeiro tempo, a Ponte tem que ter uma atenção toda especial para não tomar o gol. Aí o Náutico vai se cansando, a torcida vai se impacientando, o Náutico vai cada vez mais tentar
agredir a Ponte e com isso se expor, e a Ponte pode se dar bem com isso. Então, ficamos aí no aguardo ainda da escalação. O Léo Oliveira está fora, contundido, lamentavelmente. Jogador que vinha muito bem. Provavelmente o substituto vai ser o Rodrigo Souza. Ou podemos ver até alguma outra novidade aí, como, por exemplo, a utilização de mais um zagueiro. Mas isso nós só teremos condições de avaliar depois que estiver divulgado oficialmente a escalação, isso amanhã, sábado, só por volta das 16 horas. Acho um empate bom para a Ponte, hein? Resultado legal, a Ponte viraria o primeiro turno desse rápido quadrangular na liderança e com 2 jogos para realizar em casa. A vitória praticamente leva a Ponte ao acesso, mas um empate não pode de jeito nenhum ser descartado. A Ponte depois jogaria por mais uma vitória em 3 jogos que tem pela frente. Mas a dificuldade vai ser muito grande. Que ninguém espere aquele Náutico meio sonolento que vimos no primeiro tempo contra o Guarani, surpreso, inclusive, com o volume de jogo do Guarani. Não, o Náutico vai ser outro, o Hélio dos Anjos vai incendiar a equipe e eu desejo aqui de antemão boa sorte para a Macaca. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com o Breno Beretta. Oi, CH. O time do Guarani treina nesta sexta, amanhã o último treino antes do jogo de domingo, importantíssimo, contra a equipe do Brusque, para o Guarani tentar vencer e se aproximar ainda mais do acesso à Série B do Brasileiro. E o técnico Matheus Costa fala a respeito dessa partida que o Guarani tem pela frente. Eu vejo que nós temos mais 4 decisões, cada decisão a gente tem que analisar muito o nosso adversário, respeitar esse quadrangular final, porque como todo mundo está falando, é o grupo da morte. Então cada jogo realmente é uma decisão, sabendo que agora não conquistamos nada, temos ainda 4 decisões e cada decisão vai ser uma forma de jogar e a gente tem que estar muito preparado para isso. Bom, Cicinho deve ficar mais uma vez de fora, entrega ao departamento médico, com isso Lucas Justen permanece na lateral direita. A única mudança que deve acontecer neste domingo é a saída do David Braz, deixando o time mais ofensivo, jogando com 3 atacantes à volta do Cauã Jesus, ou seja, aquele mesmo time que entrou em campo no derby, com Dalberson no gol. Aí o Lucas Justen, que entrou durante o jogo, substituindo o Cicinho, na zaga o Rafael e o Alan Santos, na esquerda o Emerson, no meio campo o Kelvin, o Isaac e o Diego Torres, na frente o Cauã Jesus com o Mirandinha e também o Bruno Santos. Ingressos com preços promocionais para a torcida bugrina já começaram a ser vendidos hoje nas bilheterias. R$20 com a camisa do Guarani, tanto no tobogã quanto na parte de baixo do tobogã, R$5 na cabeceira de entrada e R$30 na vitalícia. Lembrando, tem que comprar também com a camisa do Guarani e a expectativa de mais de 10 mil torcedores para empurrar o Guarani contra o Brusque. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. E agora comentando, Valdemir Gomes de volta. O Brusque já decorou a rota aí, né? A via aérea para Campinas. Veio aqui no final de semana passado, volta nesse final de semana, uma logística absurda, uma tabela, de repente, onde falta o bom senso, mas não é problema nosso. Perdeu para a Ponte, Deus sabe como, foi uma dificuldade danada para a Ponte no finalzinho ganhar por 1-0, e o Brusque se defende muito bem, mas não poderá só pensar em se defender. Terá que atacar o Guarani, porque é a única equipe que não pontuou dentro do grupo ainda. Em 2 partidas, não somou nenhum ponto, perdeu para o Náutico na largada, em casa, e depois perdeu para a Ponte aqui em Campinas. Então, não acredito num Brusque tão recuado e tão cheio de cuidados defensivos, com linha de 5, como nós vimos no domingo passado contra a Ponte. Isso pode ser bom para o Guarani, por um lado. O Guarani vai ter mais espaço, mais condições de jogar e tem um risco que aumenta também, porque se o Brusque for mais ofensivo e subir as linhas, ele também estará mais próximo do gol do Guarani. Essa dúvida aí na escalação, vai com 3 zagueiros, como jogou contra o Náutico, mantém o David Braz,
entre o Alan Santos e o Rafael, não acredito. Eu não faria isso. Eu voltaria com o Cauã Jesus, tirando um dos zagueiros, fazendo um trabalho do meio para frente que deriva ali, que tem uma variação entre um 4-3-3 e um 4-4-2, até porque nós sabemos que o Cauã Jesus, ele é mais meia do que um atacante contundente, do que um atacante agudo. Ele compõe bem e aí haveria sutilmente essa variação dentro do jogo, ora com 3 mais adiantados, ora com 4 no meio, compondo, preenchendo bem os espaços. Eu usaria esta opção do Cauã Jesus retornando no lugar de um dos zagueiros, mas também a gente vai ter que aguardar. Se a Ponte temos que aguardar até amanhã, às 16 horas, para saber o time, o Guarani temos que aguardar até depois de amanhã, domingo, às 18 horas, somente 1 hora antes do início da partida, num jogo duro, terrível, mas extremamente importante para ambas as equipes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem pela Libertadores da América, jogando fora de casa, o São Paulo perdeu para a LDU pelo placar de 2-0. Terá que reverter a vantagem do time equatoriano no jogo da volta na próxima semana no Monumbis. Ontem também no Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes pelo placar de 2-1 e viaja com a vantagem para o jogo da volta na próxima semana. Lembrando que na quarta-feira, o Palmeiras venceu o River Plate pelo placar de 2-1. Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada do quadrangular final. Amanhã, 5 da tarde, tem Náutico e Ponte Preta. Amanhã também, 7h30, Londrina e Caxias. No domingo, 4h30 da tarde, tem Floresta e São Bernardo. E no domingo, 19 horas, Guarani e Brusque. Lembrando que a Ponte lidera o grupo que tem ainda o Guarani na segunda colocação. O terceiro colocado é o time do Náutico. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série A, 24ª rodada. Amanhã, 4 da tarde, tem Vitória e Fluminense. 6h30, Botafogo e Atlético Mineiro, Ceará e Bahia. 9 da noite, Palmeiras e Fortaleza. Já no domingo, 4 da tarde, Mirassol e Juventude. 5h30, Flamengo e Vasco. No mesmo horário tem Inter e Grêmio. Vamos ter ainda 17h30, Sport e Corinthians. 8h30 da noite, Santos e São Paulo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou
ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana. E na segunda-feira voltaremos com mais um Nossa Área para você. Até lá. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.